Gostaria de iniciar meu pronunciamento aqui homenageando a TV Atalaia, emissora do nosso Estado, pelos seus 42 anos. Emissora que compõe o sistema Atalaia de Comunicação, fundada em 17 de maio de 1975, em Aracaju, pelo então ex-governador Augusto Franco, pai também do ex-governador de Sergipe, Albano Franco, e que tem no seu comando atual o empresário Walter Franco. A TV Atalaia, senhor presidente, é afiliada à Rede Record TV, é uma emissora pautada desde a sua criação pelos princípios da democracia, da imparcialidade e tem como marca o jornalismo investigativo, forte, atuante, cidadão e de extrema credibilidade. No país, foi uma das primeiras emissoras a entrar na luta em defesa das diretas já, e até os dias atuais está sempre presente nas aberturas de movimentos sociais em defesa, sobretudo, dos menos favorecidos, dando voz ao povo, que cobra melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida, sobretudo, do povo sergipano. Sem dúvida, senhor presidente, uma emissora de vanguarda que segue os passos da modernidade para levar aos telespectadores o que há de melhor. Foi a primeira emissora, portanto, das regiões Norte e Nordeste a transmitir programação em cores. E na era digital, a TV Atalaia foi a primeira de Sergipe e a segunda do Norte e Nordeste brasileiro e a quarta do país a transmitir em HD, ou seja, com imagem e som em alta definição. A história da emissora é marcada pelo incentivo à programação local, à cultura, ao esporte, com padrão de qualidade desenvolvido pela Rede Record. Para citar como exemplo, nos últimos 2 anos, a emissora transmitiu com exclusividade e ao vivo os jogos do Campeonato Sergipano, destacando-se também nas transmissões ao vivo de festas culturais no Estado, como o Forró Caju e o Fest Verão. E agora, em junho próximo, irá transmitir também ao vivo a Festa do Caminhoneiro em Itabaiana. No jornalismo, traz na sua grade o Balanço Geral pela manhã, o Balanço Geral Sergipe, o Cidade Alerta Sergipe e o Jornal do Estado, este considerado um dos telejornais mais importantes e respeitados e tradicionais do nosso Estado. Gostaria, pois, de parabenizar a todos que fazem parte desta grande emissora e que venham mais 42 anos, sobretudo, de grandes histórias, de grandes eventos e de grandes fatos para contar ao povo sergipano. Agora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero abordar um outro assunto. Recentemente defendi nesta tribuna a reforma tributária, que, ao meu ver, é inadiável e deveria ser a primeira de todas as reformas previstas para o Brasil. Precisamos urgentemente simplificar a cobrança de tributos, senhor presidente. Nesse país se cobra mais de 94 tipos de tributos. É isso mesmo, senhor presidente. Nesse país se cobra mais de 94 tipos de tributos, começando pela própria diminuição do seu número, atualmente, como já disse, superior a 94. E temos visto que tributos demais acabam por fugir do controle estatal, favorecendo a possibilidade de inúmeras formas de sonegação, além de injustiças tributárias. O que precisamos é de menos tributos, com maior eficácia, descomplicados tanto para quem paga quanto para quem arrecada, e que não atinjam níveis percentuais impiedosos sobre o fato gerador. Nesse sentido, semana passada defendi a derrubada do veto presidencial ao artigo que garanta a distribuição igualitária do Imposto sobre os Serviços, o ISS, aos municípios, justamente por considerar que o modelo atual de recolhimento é bastante cruel e favorece, sem qualquer sombra de dúvida, a concentração da arrecadação, sobretudo nos grandes centros. Daí a urgência para que haja uma distribuição mais justa dos recursos angariados com esse imposto.
Entretanto, senhor presidente, como já disse daqui mesmo, desta tribuna, a maioria dos municípios brasileiros, por inúmeros motivos, tem dívida com a Previdência. E que pena que o senador Paim não está mais no plenário. Então, foi que sugeri que o governo federal renegocie o pagamento dessas dívidas e, em contrapartida, os municípios aceitem que os repasses a serem feitos pela União já sejam realizados com o devido desconto na fonte, assim como acontece com qualquer trabalhador. Como eu disse, pena que o senador Paim não está aqui. Apresentei esse projeto porque são inúmeros os municípios que, infelizmente, estão devendo à Previdência. Inúmeros, senhor presidente. No meu estado, não tenho notícia de que nenhum município não tenha qualquer tipo de dívida com a Previdência. Transformei essa sugestão num projeto de lei no Senado, o projeto de número 143 de 2017, que agora encontra-se em análise na Comissão de Assuntos Sociais, a CAI. Entendo que este PL, quando sancionado, irá ser de grande valia e importância para os municípios brasileiros e para a Previdência Social. Ora, senhor presidente, se os prefeitos, se os gestores descontam do trabalhador, muitas vezes esses gestores, ou melhor, os maus gestores, não repassam para a Previdência o que descontou do trabalhador. Não precisaríamos depender da vontade deles para que fosse pago o que se deve à Previdência. Senhores e senhoras senadores, como tão bem colocou o ex-presidente José Sarney, abre aspas, ninguém mora na União, fecha aspas, e, de fato, nenhum ente tem sofrido tanto com a crise que assola o país quanto os municípios brasileiros, já que a perda de dinamismo na economia afeta a arrecadação de tributos locais e as transferências obrigatórias e voluntárias da União e dos Estados. Dessa maneira, quem sofre é a população que recorre aos serviços públicos prestados pelas prefeituras e estas, muitas vezes, não estão tendo condições de atender às legítimas demandas dos munícipes. Contudo, senhor presidente, além de tudo isto, milhares dos nossos municípios sofrem com um bloqueio de bilhões de reais pela União, do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, por conta de dívidas previdenciárias, muitas delas contraídas em administrações anteriores. E foi diante desta situação extremamente injusta que apresentei o PLS número 143 de 2017. Nele, estamos propondo o aprimoramento do parcelamento previsto na Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, para que o pagamento das dívidas previdenciárias de municípios com a União não consuma parcela superior a 0,5% da receita corrente líquida. E que também, ao aceitar isso, o gestor, o prefeito, concordará que, a partir de então, antes da União repassar o devido FPM, ele também já descontará a dívida previdenciária naquele momento. Precisamos nos unir em prol dos municípios e da população brasileira. Nesse sentido, gostaria de pedir aos colegas que compõem a Comissão de Assuntos Econômicos e ao seu presidente, o amigo e senador Tasso Gereissati, que acelerem a tramitação deste projeto, que certamente trará inúmeros benefícios, não só às cidades do nosso país, mas, sobretudo, à nossa Previdência. Com este projeto aprovado, senhor presidente, e sancionado, não haverá mais inadimplência. Não haverá, senhor presidente, mais inadimplência previdenciária por parte de qualquer município brasileiro. É a retidão, senhor presidente, há caminho, e que os bons gestores, ao assumir uma prefeitura, não terão que pagar pelos maus gestores. E que o trabalhador brasileiro terá a certeza, a convicção de que aquele município estará cumprindo a sua dívida com a Previdência, senhor presidente. Portanto, mais uma vez, peço ao amigo e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Tasso Gereissati, e aos colegas que compõem aquela comissão que acelere este
projeto que entendo ser de extrema importância, sobretudo no momento onde estamos discutindo de forma urgente a situação da Previdência no nosso país, senhor presidente. Muito obrigado e cumprindo aqui rigorosamente o tempo previsto regimentalmente.